Irmãos, a gente sabe que hoje os meios de comunicação e as mídias sociais fazem parte efetiva da nossa vida. Mas se você olhar um pouco a história, você vai ver que a história dos meios de comunicação é uma história muito recente, muito recente. Para você ter uma ideia, Alexandre Marconi, quem inventou o rádio, ele inventou o rádio no século XIX. Por volta de 1896, o rádio foi inventado, meu pastor. E o interessante é que quando o rádio foi inventado, foi um espanto na vida de muita gente. Eu me lembro, por exemplo, na casa do meu avô, lá em Ubá, tinha um rádio, e aqueles rádios de válvula, eu não sei se vocês se lembram. Mas o interessante é que foi apenas em 1906 que houve a primeira transmissão de rádio. Então você pode imaginar que apenas no início do século XX, o rádio teve uma transmissão para que a informação pudesse chegar nas casas. E logicamente, depois da invenção do rádio, poucas pessoas tinham dinheiro para adquirir um rádio. Então acontecia um fato interessante. O rádio, meu pastor, era fator de união da família. Porque quem conseguia comprar um rádio, todo mundo corria para a casa daquele que tinha um rádio, porque ele precisava ouvir as notícias e as famosas novelas de rádio que tinha naquele tempo. E isso era um fator de comunhão das famílias. E o interessante é que, à medida que o tempo foi evoluindo, a TV foi descoberta. Para alguns jovens isso parece coisa de outro mundo, né? Mas houve um tempo, viu, meu jovem, que não existia televisão. Houve um tempo que não existia rádio. Houve um tempo que os meios de comunicação era apenas o papel impresso. Só notícias escritas. E a televisão, então, os vários homens, né, desenvolveram aí até que em 1920 alguém conseguiu nos Estados Unidos projetar uma imagem num tubo de televisão. Então você pode imaginar que a primeira TV, ela veio à existência em 1920. E como no Brasil tudo é meio atrasado, a primeira televisão que chegou ao Brasil chegou em 1951. Por isso eu estou dizendo, irmãos, que os meios de comunicação, como a gente vê hoje, são muito recentes. Em 1951, a primeira TV chegou ao Brasil, e essa televisão, para muitos isso é um absurdo, né? Era preto e branco, era um tubo muito grande, cheio de válvulas, e tinha uma dificuldade tremenda, por quê? Porque era um instrumento caríssimo, e pouca gente, muito pouca gente tinha televisão. E mais uma vez, meu pastor, a televisão uniu a família, uniu a sociedade. Só que a TV teve uma força tão poderosa, meu pastor, que ela não uniu só a família, não. Ela uniu os vizinhos. A televisão, antigamente, quando ela foi fundada e poucos adquiriam, somente os que tinham dinheiro, ela era colocada num cômodo muito amplo da casa. Por quê? Porque muita gente da família e dos vizinhos se aglomeravam para ver que objeto era aquele que você conseguia ver as pessoas dentro de um tubo. Muita gente se perguntava como é que tinha colocado as pessoas lá dentro. Como é que aquilo cabia tanta gente? Porque você pode imaginar uma coisa que não existia, e quando passa a existir, aquilo dá um choque na população. Eu visitei há pouco tempo, irmãos, a bela cidade de São João del Rei. E visitei lá uma casa antiga, lá dos idos do século XIX. E nessa casa, meu pastor, tinha um cômodo muito grande. E a senhora, dona dessa casa, era uma mulher muito rica. E o rapaz que estava explicando para mim e para Teresa a casa de quem pertencia, ele disse uma coisa interessante. Essa senhora rica tinha uma televisão. E tanta gente começou a assistir televisão na casa dela, que ela pegou a televisão e colocou dentro do banheiro.
porque o banheiro era o cômodo menor da casa dela. E aí ela tinha um pouco mais de privacidade para poder assistir a televisão junto com a família, porque chegou uma hora que não tinha mais jeito. A casa dela, o bairro inteiro ia para a casa dela assistir a televisão. E aí ele mostrou o banheirinho lá, que essa senhora assistia a televisão. Pastor, era um banheiro maior do que a minha sala. Não era um banheiro de hoje. Mas o interessante, irmãos, que eu me lembro muito bem, que na minha casa, e você deve se lembrar, que na sua casa talvez tinha uma TV preto e branco. Você lembra disso? Ou não? Tinha uma TV preto e branco. E a gente querendo saber dessa coisa de TV a cores, porque a TV a cores, para você ter uma ideia, ela foi inventada em 1970. É muito novo. É muito recente a história. 1970, irmãos, foi o ano da Copa, né? Do Pelé, aquela Copa gloriosa do Brasil. Mas naquele ano, eu tenho certeza que você assistiu a Copa em preto e branco. Porque a televisão foi a cores, ela foi desenvolvida na década de 70 e ninguém tinha televisão a cores. E os mais humildes, como eu, como a minha família, a gente comprava aquele plástico. Quem se lembra do plástico? A gente fala isso para os jovens, eles não nem imaginam o que é isso, né? A gente comprava aquele plástico tricolor, lembra disso? Em cima era azul, no meio era verde e no fundo era marrom, imitando o céu, a vegetação e a terra. E aí a gente via as coisas a cores, está vendo? Era um plástico que a gente colocava na televisão. Até que mais para frente, logicamente, com o desenvolvimento, a televisão a cores passou a ser acessível à população, com aquele tubo grande, com a horizontal e vertical, mas já era uma TV a cores. Mas sem dúvida nenhuma, irmãos, com a televisão, os meios de comunicação proliferaram e as notícias chegaram com muito mais facilidade. E para você ter uma ideia, o século XX, na opinião de muitos sociólogos e estudiosos, o século XX, meu pastor, experimentou a maior descoberta na área de comunicação de todos os tempos. Qual é? A internet. Na realidade, irmãos, foi a internet que alavancou os meios de comunicação, aquilo que hoje a gente tem tudo na palma da mão, num clique de um celular. Mas a internet também, irmãos, é algo muito recente. Para você ter uma ideia, se você fizer uma pequena pesquisa, você vai ver que a internet, ela começou a ser desenvolvida na época da Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos queriam desenvolver uma forma de se comunicar, meu pastor, de forma mais velada, para que os russos e os soviéticos não descobrissem as mensagens. Então eles desenvolveram um processo onde eles poderiam mandar mensagens só para a pessoa que ele quisesse. E eles começaram a desenvolver essa grande invenção. E na década de 60, eles inventaram então, foi criado a primeira transmissão da internet, por causa da Guerra Fria, da tensão existente entre esses dois países. E, logicamente, quando a internet apareceu pela primeira vez nos Estados Unidos, os computadores eram aqueles trambolhões. E a internet era, claro, era tudo a cabo. Você precisava conectar e a coisa era muito diferente do que é hoje. E somente, pasmem, em 1988, foi que a internet chegou no Brasil. Então, irmãos, é tudo muito recente. Em 1998 não existia internet. Não tinha nada do que você hoje entende por mensagem, vídeos, informações, telefones celulares. Eu me lembro, irmãos, que quando nós ouvimos falar de internet, a gente estava achando que era o fim do mundo.
A gente ficava imaginando como é que pode você mandar uma mensagem para uma pessoa e ninguém vê, através de um instrumento que não tem um fio que chegue lá do outro lado. Então, irmãos, quando a internet apareceu, alguns chegam a dizer que foi a maior invenção do século XX, mais até do que o automóvel, foi a invenção da internet. E a partir da invenção da internet, irmãos, os meios de comunicação e as mídias sociais explodiram. Para você ter uma ideia, esse avanço do computador aconteceu por causa da internet. Antigamente ninguém tinha acesso a um computador. Para você ter uma ideia, a minha primeira formatura, viu, Cris? Quando eu me formei em agronomia, lá em Viçosa, foi em 1986. 2 anos antes da internet chegar no Brasil. Computador, que é isso? Só tinha computador quem tinha dinheiro. E só tinha computador universidades, escolas. Ninguém tinha computador. Eu batia a minha monografia, a máquina. SDFG, quem lembra disso aí? E o negócio era tão miserável, que quando você errava uma letra, tinha um corretor, que você tinha que colocar assim, certinho em cima da letra, bater de novo, para ele soltar um pozinho branco para apagar a letra. E aí você tinha que voltar a folha e bater em cima de novo. E se o troço borrasse, você pegava o troço, rasgava e começava tudo de novo. Ô miséria! Irmãos, eu estou dizendo isso em 1986. Você imagina que é tudo muito recente. E tanto a televisão, quanto os meios de comunicação, a internet, os computadores, houve uma explosão, irmãos, de tecnologia. E hoje, aquilo que você via nos filmes antigos do 007, se você gostava de assistir ele falando no telefone dentro do carro, que é isso? Isso é um absurdo. Como é que você consegue falar com alguém sem um fio levando a mensagem? Você achava que aquilo ali não existia. Hoje, irmãos, hoje a minha Tereza está a milhares de quilômetros de distância de mim, e eu num clique a vejo pertinho de mim. Eu falo com ela, ela fala comigo, e ela me mostra tudo que está ao redor dela, e ela me vê, e eu a vejo no tempo real. Pastor, por causa de que isso existe? Por causa da internet. E os meios de comunicação, irmãos, então, como eu disse, eles assim explodiram. E o interessante é que a gente pode destacar algumas coisas importantes que os meios de comunicação e as mídias sociais trouxeram para nós. Primeiro, você há de convir que os meios de comunicação e as mídias sociais, eles se tornaram uma nova fonte, meu pastor, de informação e de formação da sociedade. Hoje, nós não somos apenas informados das coisas, meu diácono. Hoje nós somos formados por essas coisas. É por isso, irmãos, que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com os meios de comunicação. Por quê? Porque dependendo do conteúdo, você é bem informado ou mal informado. Dependendo do conteúdo, você é mal formado ou bem formado. Se o conteúdo é bom, você tem uma formação boa. Mas se o conteúdo é mau, que má formação que você vai ter. Hoje, irmãos, a sociedade tem sido muito mais do que informada através dos meios de comunicação e das mídias sociais. Hoje, a sociedade tem sido formada através dessas coisas. Independentemente daquilo que você ouve, independentemente daquilo que você escuta, isso está moldando
o seu pensamento, o seu coração e as suas atitudes. É por isso, querido, que nós temos que tomar muito cuidado com o conteúdo que nós nos debruçamos sobre eles. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com os meios de comunicação e com as mídias sociais. Porque hoje, além de informar, ela também tem um apelo do entretenimento. Qualquer pessoa que mexe com mídia social hoje fala assim comigo, quer ver? Pastor, não manda texto não. Manda foto. Pastor, escuta, não manda foto não, manda um vídeo. Ó. Por quê? Porque certamente o texto, você precisa de ler o texto. A foto, você só vê. Mas o vídeo, ele tem um poder maior. Por quê? Porque você vê e você ouve. E isso, irmãos, tem uma capacidade muito grande de informar, mas também de formar. É por isso que hoje tem milhares e milhares de pessoas que têm hoje uma profissão, meu pastor, que no meu tempo não existia mais. Nunca existiu no meu tempo. Qual é? O formador de opinião, não é? Aliás, eu nem sei direito como é que é o nome, é esse mesmo? Influencer. Olha que nome, tem universidade para isso? Você tem que passar no vestibular para fazer isso? Outro dia eu conheci um casal que é influencer, né, meu pastor? Lá da igreja do pastor Ed. Conheci o jovem. Ele tem um canal no YouTube. E ele é um influencer. Irmãos, coisa linda. Há 40 anos atrás, ninguém sabia o que era isso, não. Mas hoje, irmãos, essa gama de informações, essas mídias sociais têm tomado conta e tem se tornado algo tão grudado em nós que dificilmente hoje você pode imaginar viver sem um celular, sem um computador. Mas pasmem, meus jovens, o pastor Luciano viveu sem isso até os 25 anos. E quando eu namorava a Tereza, muitas vezes eu tinha que ir numa cabine telefônica para poder falar com ela. E tinha que comprar a ficha. E tinha que ficar lá esperando a telefonista dizer assim: alô, o senhor deseja falar com quem? Portanto, querido, você vê que os meios de comunicação hoje se tornaram muito mais do que uma fonte de informação, mas também uma fonte de formação. Daí o critério que a gente tem que ter para peneirar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê. Porque dependendo do que chega a você, não só vai informar você, mas vai formar você. E a segunda coisa, antes da gente ler o texto, sobre os meios de comunicação, é que eles inundaram a sociedade com muita informação, mas veja bem, com pouco conhecimento. Porque informação é uma coisa, conhecimento é outra coisa. Pastor, por que hoje o senhor não pode publicar um textão? Muitos chamam assim, né? Eu já falei, porque o textão ninguém lê. O povo não quer conhecimento, o povo quer informação. E aí um sociólogo, que eu gosto muito dele, ele escreveu uma frase dizendo que o que caracteriza a sociedade hoje é a seguinte frase: quando muito é pouco. Ou seja, muita informação traduz em pouco conhecimento. Isso é mais um motivo, irmãos, que nós temos que ficar atentos. Por quê? Porque hoje a informação está tão gigantesca, a avalanche de informação é tão grande, que se você perguntar algo mais profundo sobre qualquer coisa, ninguém sabe. Sabem muitas coisas, mas todas elas superficiais. Não existe mais, irmãos, hoje o desejo de se aprofundar num tema e de repente, com uma peneira, você separar o joio do trigo.
As redes sociais, irmãos, bombardeiam os nossos celulares, os nossos canais de YouTube, de internet, de Instagram, todos os dias, com mensagens, vídeos e imagens que, se você não tiver atenção, você se torna um prisioneiro dessas coisas. Nos Estados Unidos hoje, já tem casa de recuperação para viciado em rede social. Quem poderia imaginar um negócio desse? Pessoas, irmãos, que não conseguem mais viver o mundo real. Pessoas que não conseguem mais se relacionar pessoalmente umas com as outras, porque elas estão tão imersas nas redes sociais que elas perderam a capacidade de uma boa conversa, perderam a capacidade de fazer amizade, de se relacionar com as pessoas. A avalanche de informação é tão grande que pulverizou o conhecimento dessa pessoa, e qualquer coisa que você perguntar para ela, um pouco mais aprofundado, ela não sabe. Porque, afinal de contas, com a informação, ela quer saber tudo, mas ela não conhece nada. Quando muito, é pouco. Muita informação, pouco conhecimento. Mas olha, eu insisto em publicar alguns textões. Quem me segue aí nas redes sociais, que eu não sou lá essas coisas, nenhum influencer, sabe que eu ainda insisto em publicar algumas coisas escritas, porque eu quero despertar nas pessoas o desejo de conhecer mais, de ler mais, de obter algo mais profundo do que manchetes de jornais, manchetes nas redes sociais e ficar vivendo, pulando de galho em galho, de manchete em manchete, achando que você está conhecendo muita coisa. Não, você tem informação. Conhecimento vem com dedicação. Conhecimento vem quando você foca numa coisa e busca conhecer aquela coisa para o seu crescimento e para a bênção da comunidade. Em um mundo, irmãos, encharcado de informação e entretenimento, porque interessante, antigamente a gente ficava maravilhado quando saía um filme no cinema. A gente comprava o ingresso, o cinema estava lotado, porque as coisas não eram fáceis, e a gente via os filmes, de tempos em tempos lançavam um filme. Hoje não dá tempo de você sequer assistir um filme inteiro, porque é tanto filme que lança-se, que ninguém tem condição mais de assistir os filmes. Alguém já disse para mim o seguinte: pastor, nós vivemos a era dos curta-metragens. Por quê? Porque os longa ninguém aguenta mais ver. Antigamente, irmãos, a gente ia no cinema, ficava tranquilamente 2 horas assentado, vendo um filme, se deleitava. Hoje, meu pastor, parece que os filmes têm que ter 20 minutos. Aí eu pergunto, por que será que as séries fazem tanto sucesso? Por que será que hoje existem mais séries do que formiga num formigueiro? Por que será que hoje, irmãos, as pessoas estão perdendo o hábito de assistir um filme e estão assim sorvendo e bebendo a largos sorvos uma enxurrada de séries que tem sido lançada a cada dia e que não dá nem tempo para você nem saber qual é que foi lançada, de tanta série que tem? Por que elas fazem tanto sucesso? É fácil. Primeiro, elas são tremendamente atrativas. E elas são curtinhas, os episódios. Aí dá para a gente ficar na frente de uma TV, porque a série é 20 minutos. E aí você fica ansioso para saber o que vai acontecer depois, e você segue uma série. Assim como eu já segui. Não estou dizendo que é errado. Eu só estou dizendo que as séries é fruto do nosso tempo. Muita informação. Nada demorado, tudo rápido.
Porque, afinal de contas, a vida tem que ser rápida. E a gente tem que se encharcar e se inundar de informação se você quiser ser uma pessoa conectada com esse mundo. O interessante, irmãos, em um mundo como esse, né? Encharcado com informação, de sexualidade tão distorcida, em um mundo de mensagens tendenciosas e manipuladoras, em um mundo onde os meios de comunicação hoje não só informam, mas acima de tudo tendenciam e manipulam o ouvinte para aquilo que eles querem, a grande pergunta que eu faço, e já quase concluindo, é a seguinte: como encontrar o caminho? Como viver uma vida de equilíbrio, não sendo escravo das redes sociais e dos meios de comunicação? Como é que eu vou me comportar para ter um ponto de equilíbrio, para que eu possa evitar ser um escravo das redes sociais? Eu entrei na internet, irmãos, hoje tudo é internet, e fiz uma pesquisa. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais utiliza a internet. E a média de cada brasileiro na internet por dia é 5 horas. Quando eu li isso, irmãos, eu assustei. E aí a gente, como crente, diz assim: pastor, eu não tenho tempo para ir na igreja. Não tem mesmo não, irmão. Não pode ter. Ah, pastor, não tem tempo para os meus filhos. Não, não pode ter mesmo. E eu não estou dizendo aqueles que trabalham com a internet. Eu estou dizendo que a média é de 5 horas nas redes sociais. Instagram, Facebook, essas coisas. E aí, irmãos, a pergunta que a gente faz é o seguinte: pastor, como usar isso tudo, conviver com isso tudo de uma forma equilibrada? Ah, irmãos, isso requer um retorno à palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus nos direciona como é que você pode usufruir da internet. Não estou dizendo no seu trabalho, onde você tem que ficar na internet, mas principalmente os meios de comunicação que chegam a você e as redes sociais que bombardeiam você todos os dias com mensagens, com imagens, com vídeos, com tantas coisas que não tem jeito nem de você de abrir para ver o que é, de tanta coisa que chega no seu celular e nas suas redes sociais. E aí é o texto. Vamos ler comigo? Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de número 4. Leia comigo, por favor, o texto. Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação. Eu gosto muito dessa palavra, irmãos, essa palavra é muito usada na Bíblia. Ela acontece no Novo Testamento aproximadamente 9 vezes. Moderação, temperança, equilíbrio. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Em outras palavras, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: as nossas ações e as nossas mentes devem se ocupar prioritariamente de tudo que é excelente. É isso que Paulo está dizendo. As nossas atitudes e a nossa mente, ela deve prioritariamente se ocupar de tudo aquilo que é excelente. E o interessante é que, em primeiro lugar, Paulo fala que as nossas ações devem ser moldadas por práticas excelentes. Veja que primeiro ele fala de prática e depois ele fala da mente. Que práticas são essas? Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos.
Pastor, qual a primeira prática que nós devemos moldar o nosso comportamento, que é uma prática excelente? É a alegria no Senhor, né? A gente sabe que o apóstolo Paulo reiteradamente falou sobre isso nessa carta. Pastor, por que essa prática precisa ocupar a nossa mente, as nossas ações, e por que ela é uma prática excelente? Porque muita gente, irmãos, está vivendo à mercê das notícias. Entende? A alegria dele não está em Cristo. A alegria dele está naquilo que ele vê nas redes sociais. A alegria dele está nas notícias que ele vê nos jornais. A alegria dele está nas circunstâncias desse mundo, e toda vez que ele é bombardeado com uma notícia, ele perde as estribeiras, ele perde a noite de sono, ele perde o convívio com a igreja, ele perde o convívio com a família. Sabe por quê? Porque ele está vivendo ao sabor das circunstâncias. A sua alegria depende da notícia que ele ouve. E num mundo como o nosso, irmãos, onde os fake news, as notícias proliferam todas as horas, todos os minutos, todos os dias, nós temos que tomar cuidado para não ser presa dessas notícias e isso moldar a nossa alegria ou a nossa tristeza. Por isso, irmãos, em primeiro lugar, a primeira ação excelente que Paulo fala é da alegria no Senhor. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Existem notícias boas e ruins, existem coisas muito lindas e tragédias tremendas. Eu tenho que me entristecer com a tragédia, mas isso não pode moldar o meu comportamento. Porque a alegria que eu sinto não está nas coisas desse mundo, e nem do que o mundo pode dar para mim, de bom, de ruim. A alegria do crente tem um nome, como diz o Hernandes, a alegria do crente é Cristo. Pastor, qual a segunda prática excelente que a gente precisa aprender a viver para moldar a nossa atitude? É a temperança, versículo de número 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A palavra temperança, irmãos, é a grande virtude cristã. A palavra equilíbrio tem a ver com a vida cristã. Eu me lembro que Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, lá no capítulo 1, ele diz assim: Timóteo, Deus não te tem dado o espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Uma outra atitude, irmãos, que a gente precisa cultivar na nossa vida é a moderação, é o equilíbrio, é a temperança, é você não ser dado a extremos. Tem pessoas, irmãos, que estão se dando ao extremo. O sujeito não sai do celular, o sujeito não sai das redes sociais, o sujeito vive de noite, irmãos, debaixo de um jugo das redes sociais. Ele não faz mais nada, ele não olha para ninguém mais, ele senta na mesa com o celular, ele levanta da mesa com o celular, ele vive dentro da igreja no celular, ele vai para qualquer lugar no celular, está ali clicando, sabendo de tudo, sabe de tudo que está acontecendo no mundo inteiro, irmãos, mas às vezes não sabe da pessoa que está do lado da casa dele. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina uma grande lição, a lição do equilíbrio, da moderação. Pastor, é errado eu ter um Instagram? Não. É errado eu ter um Facebook? Não. É errado eu ser uma pessoa antenada nos meios de comunicação? Não. Mas, querido, calma. Modere. Tenha equilíbrio. Veja a notícia e pronto. Não precisa ficar escafrunchando todos os canais que tem na televisão e todos os meios de comunicação para você saber o que está acontecendo. Tenha calma. Tenha paciência, tenha moderação. E a temperança, irmãos, é uma virtude cristã. E a gente tem que tomar cuidado para não ser dado a muitos extremos, não apenas com os meios de comunicação e mídias sociais, mas em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa evitar os extremos e ser uma pessoa temperada, moderada, equilibrada em todas as coisas. Uma pessoa perguntou para mim assim: pastor, o senhor tem seguido a política? Minha resposta é clara: não. Não tenho. Eu assisto de vez em quando, quando eu chego de noite, rodo um pouquinho lá no Instagram para ver alguma coisa. Mas se você me perguntar alguma coisa assim, eu não sei. E não sou contra quem sabe. Agora, vamos tomar cuidado, irmãos, para que você não viva só para isso. Só por isso. E quando você abre a boca, é só isso.
que sai dos seus lábios. Sabe o que está faltando para você? Equilíbrio, moderação, temperança, principalmente em períodos como os nossos, né? Hoje eu estava conversando com um irmão aqui na igreja e falei com ele o seguinte: pastores, donos de empresas e pessoas que lidam assim com muita gente, eu vou te dizer uma coisa, irmãos, enfrentaram 2 grandes desafios esses anos agora. Primeiro foi a pandemia. Que dificuldade, irmãos, a gente enfrentou com a pandemia. Por quê? Porque só falava nisso. Tinha gente aficionada com isso. Tinha gente que só pensava nisso. Tinha gente que só dormia isso. Não conseguia falar mais nada, pensar mais nada, fazer mais nada. Tudo era pandemia. Equilíbrio, irmãos. Moderação. Temperança. E nós, pastores, donos às vezes de empresas, que tínhamos que lidar com muita gente, que dificuldade, irmãos. Você tinha que muitas vezes pisar em ovos, porque qualquer coisa que você falasse além, podia ferir a pessoa. E aí, irmãos, depois de muita luta, 2 anos de pandemia, aí vieram as eleições. Que dificuldade, irmãos. Que luta. Que desafio a sociedade enfrenta. Lutou 2 anos com a pandemia. Quando acaba a pandemia, está lutando agora, irmãos, com a política. Eu fico perguntando, até quando? Quando é que a gente vai viver uma vida normal? Quando é que a gente vai voltar a retornar com os nossos relacionamentos do jeito que eram? Por quê? Porque os meios de comunicação e as mídias sociais já penetraram tão fundo no coração de tanta gente que tomaram conta de todas as áreas da vida da pessoa. A pessoa pensa, respira, come, dorme, levanta, política. Pastor, mas o senhor é contra? De jeito nenhum, irmãos. Eu sou absolutamente a favor da política. Sou amigo de políticos, dos bons políticos, viu, meu pastor? Acho lindo a prática da política. O ser humano não pode viver sem política. Agora, irmãos, versículo 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Equilíbrio, moderação. Vamos fazer as coisas sem excessos. Sabe por quê? Porque esse é um mandamento de Deus. E é uma virtude que se espera de mim e de você, que vive à mercê de toda essa avalanche de notícias e de mídias sociais. A terceira, irmãos, ação que deve ser moldada na nossa vida de prática excelente é o versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Pastor, qual é essa atitude? É a serenidade. A serenidade é aquele estado de espírito onde você não se deixa levar pelas notícias dos meios de comunicação e pela mídia, e isso não causa em você um aceleramento do seu coração. Você não anda ansioso por essas coisas. Então, irmãos, a serenidade é uma dessas atitudes excelentes que Paulo ensina a gente, e a palavra de Deus a gente manter, não é? A ansiedade hoje é algo, parece que natural do ser humano. O ser humano é ansioso, mas Paulo dá uma receita boa contra a ansiedade. Está aí no verso 6. Oração, súplica e gratidão. Coloque diante de Deus. Ajoelhe-se perante o Pai. Peça a Ele, ore a Ele. E sabe o que diz o verso 7? E a paz de Deus, que excede todo conhecimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, quando o crente ora e quando o crente se debruça diante de Deus, a ansiedade excessiva do coração vai embora. A gente coloca as nossas petições diante do Senhor. A gente ora e descansa, a gente ora e confia, a gente ora e entrega. Por quê? Porque agindo o Senhor, quem impedirá? E é Ele, irmãos, que vai fazer as coisas e não eu, e não você. Por isso, meu amado, quais são as 4 práticas excelentes que
que eu preciso moldar a minha vida e o meu comportamento diante dos meios de comunicação e das mídias sociais? Primeiro é me alegrar no Senhor e não nas notícias que eu recebo. Segundo, é a temperança e o equilíbrio de tudo na minha vida, eu ser uma pessoa equilibrada. Tudo em excesso faz mal, irmãos. Comer em excesso faz mal, beber em excesso faz mal, orar em excesso faz mal. Sabia disso? Tudo na vida em excesso faz mal. É por isso que a temperança é a virtude por excelência da palavra de Deus do cristão. Equilíbrio, moderação. A terceira é a serenidade. Você ser uma pessoa menos ansiosa, porque você tem um Deus no céu. E quando você ora, você descansa nele, e o mais ele fará. E em último lugar, irmãos, são as orações e as ações de graças, que a gente tem sempre que fazer e orar. E agora Paulo termina, e eu também. Se as nossas ações devem ser moldadas por práticas excelentes, Paulo agora fala que as nossas mentes devem ser ocupadas com tudo aquilo que é excelente. Paulo fala das atitudes, agora Paulo fala o que deve ocupar a nossa mente. E o interessante é que no versículo de número 8, Paulo fala de uma ética excelente, e no versículo 9, ele fala de um exemplo excelente. Pastor, o que tem que ocupar a mente do crente? Está aí a resposta. Pastor, isso quer dizer que eu não posso ouvir nenhuma notícia ruim? Não. Mas isso quer dizer que você não pode viver à mercê delas. Isso quer dizer que tem outra coisa que prioritariamente precisa ocupar a sua vida. Se eu fizer uma dieta de picanha mal passada e gordurosa todo dia, meu exame lá na frente vai dar o quê? Só se eu tiver um dragão aqui dentro do meu estômago e corroer tudo. Mas se eu fizer um exame, vai dar um colesterol e um triglicérides lá em cima. Por quê? Porque eu me alimentei mal e a minha dieta foi completamente equivocada. A mente é a mesma coisa. Se você se deixa levar e absorve na sua mente só aquilo que a palavra de Deus não condiz, você vai adoecer. E é por isso que o apóstolo Paulo agora trata que eu devo ocupar minha mente com coisas excelentes, prioritariamente. Verso 8. E eu gosto que ele usa uma palavra bacana, ele diz assim, finalmente, irmãos, em outras palavras, olha, para concluir, eu vou dizer a vocês o que deve ocupar a mente de vocês. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, ele começa pelo começo, né, pastor? Tudo que é verdadeiro, ocupe a sua mente. Cuidado, querido, para você não sorver as mentiras do mundo e acreditar nelas como verdade. Cuidado com as notícias que você vê nas mídias sociais e nos meios de comunicação. Cuidado, querido, por aquilo que você acha que é verdade e não é verdade. Tudo que é verdadeiro, ocupe a sua mente. E a gente sabe que a coisa mais verdadeira que existe é o quê, pastor? A palavra de Deus. Tudo que é verdadeiro. Segundo, Paulo diz, tudo que é respeitável. Tudo aquilo, irmãos, que produz e traduz um respeito humano para comigo e para com o próximo, deve ocupar a sua mente. Terceiro, tudo que é justo, tudo aquilo que é íntegro, honesto, tudo aquilo que edifica, tudo aquilo que produz a justiça de Deus, isso precisa ocupar a minha mente. Tudo que é puro, irmãos, que coisa. Hoje, os meios de comunicação e as mídias sociais estão rendidas à indústria do sexo e da pornografia. E com isso, irmãos, uma avalanche de males sociais sem precedentes na história. Por causa disso, irmãos, lares estão sendo destruídos, meninas estão sendo engravidadas, pessoas estão sendo destruídas, irmãos. Pedofilia, tráfico de crianças,
pornografia e todo tipo de perversidade, irmãos, impura aos olhos de Deus, estão num clique do celular, sem filtro, para quem quiser ver. E muitas pessoas, irmãos, estão aprisionadas nessa impureza. Jogos na internet de violência. Quantos jovens, irmãos, estão aprisionados nesses jogos malignos na internet, onde você se torna o ganhador, quando você mata de forma cruel o maior número de pessoas. E não é só isso não, irmãos. Quantos jogos na internet têm roubado a paz, o dinheiro e a santidade do crente? E vem o apóstolo Paulo e diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é puro, irmãos, isso deve ocupar a nossa mente. Veja, querido, que coisas excelentes ocupam a mente do cristão. Pastor, é proibido a gente ver um filme onde as pessoas morrem? Não, irmãos. É proibido a gente ver um filme de guerra? Não. É proibido eu julgar um joguinho na internet? Não. Mas cuide do filme, cuide do joguinho e cuide do que esse jogo está formando em você e nos seus filhos. Tudo que é amável, olha aí, verso 8. Tudo que é amável, seja isso que ocupe a sua mente. Tanto litígio, né, irmãos? Tantos bate-bocas nas redes sociais, né? Tanto desamor, tanta gente com raiva uma da outra, odiando uma outra, falando que o outro não presta, o outro é um canalha, o outro é um bandido. Pode até ser. Mas sabe o que Paulo diz? Tudo que é amável, isso precisa ocupar a sua mente. Tudo que é de boa fama, ai, ai. Tudo que, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em outras palavras, irmãos, cuidado com as redes sociais e os meios de comunicação, porque eles podem envenenar você. Eles podem separar você da comunhão com Deus. Eles podem separar você da comunhão uns com os outros. Eles podem separar os casais dentro de casa, dependendo daquilo que está entrando nos seus olhos, dependendo daquilo que está fazendo parte da dieta que você tem absorvido dos meios de comunicação e das mídias sociais. Ocupe a sua mente com essa ética sobremodo excelente que o apóstolo Paulo diz aqui. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é respeitável, tudo que é amável, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o seu pensamento, irmãos. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o quê? O coração. Porque quando a gente ocupa a nossa mente, o nosso coração, só com essas coisas desse mundo, irmãos, o que vai sair dos nossos lábios? O que vai ser do nosso testemunho? Qual a diferença que a gente vai fazer? E aí, para terminar, irmãos, o apóstolo Paulo dá um exemplo aqui maravilhoso, o exemplo da vida dele. Verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Não apenas, irmãos, uma ética excelente, mas nós temos que seguir também exemplos excelentes. Nós temos que seguir, irmãos, padrões excelentes. Nós temos que seguir paradigmas excelentes. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, o que vocês viram em mim, isso vocês pratiquem, e o Deus da paz será convosco. Em outras palavras, irmãos, Paulo diz assim: olha, olhem para mim, olhem para o meu exemplo, vejam o que eu ensinei a vocês, veja como eu vivi no meio de vocês. Veja o que vocês aprenderam de mim. Vejam o que eu preguei para vocês. E pratiquem isso. E o Deus da paz será com vocês. Irmãos, que autoridade tinha esse homem? Lá na carta aos Coríntios, ele chega a dizer o seguinte: sede meus imitadores.
mas é porque eu sou também de Cristo. É por isso que Paulo tinha autoridade para dizer isso. Por isso, meu amado, ocupe a sua mente com uma ética superior, excelente. Não com muitas vezes as coisas que hoje a gente está absorvendo sem filtro, dentro da nossa casa e dentro do nosso coração. E procure seguir exemplos que vão edificar você. Pessoas que vão fazer de você uma pessoa melhor. Gente que você sabe que vai ajudar você a crescer como cristão. Apegue-se a coisas que vão enlevar a sua alma e fazer você mais parecido com Jesus. Está aí a resposta, irmãos, por que o pastor já há algum tempo não assiste muito televisão e meios de comunicação. Sabe por quê? Porque estava fazendo mal para mim. Eu estava me sentindo mal. Eu estava muito preso a essas coisas. E olha, irmãos, eu não posso me prender a isso. Sabe por quê? Porque eu preciso ser melhor do que eu sou, e não pior. Portanto, querido, é um desafio para nós hoje conviver com isso tudo. É um desafio você viver à mercê dos meios de comunicação, que são uma bênção, as mídias sociais, que são uma bênção, mas dependendo do conteúdo e da forma que é utilizado, pode ser uma maldição. Pode causar um estrago na sua vida com Deus, na sua vida com o próximo. E veja que ironia, meu pastor, termino com isso. Quando o rádio foi criado, o rádio uniu a família. Quando a televisão foi criada, ela uniu a família. Quando a internet foi criada, aí você responde. Ela desuniu. Ela separou. Querido, cuidado com os meios de comunicação e com as mídias sociais. Não se envolva excessivamente com essas coisas. Claro, não estou dizendo pessoas que trabalham com isso. Eu estou dizendo pessoas comuns como eu e você. Use de forma equilibrada. Filtre o que você vê. Reduza o número de tempo que você passa diante de uma telinha, sendo bombardeado com notícias de todos os tipos, de todo tipo de gente, mentira, verdade, e você vai engolindo essa coisa. Cuidado para isso não envenenar você. Não envenenar sua vida com Deus. Não envenenar sua alegria em Jesus. E tornar você uma pessoa amarga, vingativa, que de repente, irmãos, vive à mercê dessas coisas, guerreando uns com os outros por causa das mídias e das redes sociais. Amém?